Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma história assustadora e cheia de suspense, passada em uma madrugada fria em Londres. Conheça o relato do Dr. Roberto, um médico respeitado que viveu uma experiência sobrenatural que mudou sua vida para sempre. Se você gosta de histórias de terror e mistério, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe com os amigos que adoram um bom susto. Agora, prepare-se para uma história que vai te arrepiar. Vamos lá! Capítulo 1. A última visita do dia. Era uma madrugada fria em Londres, e o Dr. Roberto, um médico altamente respeitado, estava encerrando mais um longo turno no hospital. Com seus muitos anos de experiência, ele havia visto de tudo, ou pelo menos era o que pensava. O hospital estava quieto, exceto pelos sons distantes de máquinas e o ocasional farfalhar de enfermeiras trocando de turno. Como de costume, ele fez uma última visita ao necrotério para garantir que tudo estava em ordem antes de ir para casa. O necrotério sempre teve uma atmosfera pesada, mas naquela noite parecia ainda mais sombrio. Talvez fosse o cansaço, ou o peso de um dia cheio de perdas e mais notícias. Dr. Roberto passou pelos corredores vazios, os passos ecoando nas paredes de azulejos brancos. Ele verificou os registros e conferiu se tudo estava no lugar. As luzes piscavam ocasionalmente, mas isso não era incomum. O sistema elétrico do hospital era antigo e precisava de manutenção. Enquanto revisava os papéis, sentiu uma leve corrente de ar frio passar por ele, mas ignorou. Estava ansioso para ir para casa e descansar. No entanto, quando se virou para sair, ouviu um som fraco, como um sussurro distante. Parou por um momento, tentando escutar melhor. Talvez fosse o vento ou algum ruído do sistema de ventilação. Capítulo 2. O sussurro no corredor. O som se repetiu, mais claro desta vez, parecendo vir do corredor principal. Dr. Roberto sentiu um arrepio, mas a curiosidade venceu o medo. Com a lanterna do celular em mãos, ele caminhou lentamente pelo corredor escuro, que parecia mais longo e claustrofóbico do que nunca. Cada passo parecia ecoar, criando uma sensação de estar sendo observado. Os sussurros se tornaram mais distintos, mas ainda assim incompreensíveis. Dr. Roberto se esforçou para ouvir, tentando captar qualquer palavra. O som parecia carregado de dor e angústia, algo que o incomodava profundamente. Ele pensou que talvez algum paciente tivesse se perdido, mas o necrotério estava bem separado das alas hospitalares principais. Quando chegou ao final do corredor, encontrou uma porta semi-aberta que dava para uma pequena sala de preparação, usada para procedimentos antes das autópsias. Entrou hesitante, iluminando a sala com a luz do celular. Tudo parecia normal, exceto por uma sensação estranha de que não estava sozinho. Capítulo 3. O corpo que sumiu. No meio da sala, uma das gavetas estava aberta, o que não deveria acontecer. Dr. Roberto se aproximou com cautela e viu que a gaveta estava vazia. O corpo que deveria estar ali, de um homem que havia falecido há 2 dias, simplesmente não estava mais. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele sabia que o hospital tinha protocolos rigorosos, e corpos não eram movidos sem registro. Dr. Roberto conferiu os registros novamente, confirmando que o corpo deveria estar na gaveta. Sentiu-se confuso e inquieto, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez algum membro da equipe tivesse removido o corpo para exames adicionais e esquecido de registrar. Mas isso era improvável, o hospital era muito meticuloso com esses procedimentos. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, as luzes piscaram novamente, desta vez mais intensamente. O necrotério parecia ter se tornado mais frio, e uma sensação de opressão enchia o ar. Dr. Roberto se virou para sair, decidido a chamar segurança, quando ouviu passos atrás de si. Capítulo 4. O encontro com o inexplicável. Ele se virou rapidamente, com o coração batendo forte. O que viu fez seu sangue gelar. O corpo que estava faltando estava agora de pé no meio da sala, olhando diretamente para ele. A pele do cadáver estava pálida, com uma expressão vazia nos olhos. No entanto,
algo na sua postura sugeria consciência, como se estivesse ciente da presença de Dr. Roberto. O médico recuou, chocado e incapaz de acreditar no que via. A figura diante dele não deveria estar em pé, não deveria estar se movendo. Ele tentou gritar, mas a voz ficou presa na garganta. Sentiu uma mistura de medo e uma curiosidade mórbida. A figura começou a avançar lentamente em sua direção, cada passo emitindo um som surdo no piso de azulejo. Quando a figura estava a poucos passos de distância, ela parou e abriu a boca. Nenhum som saiu, mas Dr. Roberto ouviu uma voz clara e distinta em sua mente. A voz era fria, quase metálica, e transmitia uma tristeza profunda. A entidade disse que estava presa entre dois mundos, incapaz de encontrar paz. Havia algo que o prendia ao hospital, algo que ele precisava descobrir. Capítulo 5. A voz do além. Dr. Roberto, ainda em estado de choque, tentou responder, mas não conseguiu. A voz continuou, explicando que ele era uma das vítimas de um antigo segredo enterrado no hospital. A entidade pediu ajuda para descobrir a verdade e trazer justiça aos que foram esquecidos. Com isso, a figura começou a desaparecer, dissolvendo-se em uma névoa fina e fria que rapidamente se dissipou, deixando o médico sozinho no silêncio gelado do necrotério. Respirando com dificuldade, Dr. Roberto sentiu um peso indescritível em seu peito. Ele não sabia se havia alucinado tudo aquilo ou se realmente tinha presenciado algo sobrenatural. A ideia de um espírito preso entre dois mundos parecia absurda, mas o que ele viu e ouviu era difícil de negar. Decidido a entender o que estava acontecendo, Dr. Roberto fez uma busca minuciosa nos arquivos do hospital nos dias seguintes. Ele descobriu uma série de registros antigos, muitos dos quais haviam sido deixados para trás e esquecidos com o tempo. Entre esses documentos, encontrou referências a um médico que havia trabalhado no hospital décadas antes e que estava envolvido em experimentos médicos controversos. Capítulo 6. O mistério revelado. Os documentos revelaram uma história perturbadora. O médico, em busca de avanços científicos, havia realizado experimentos em pacientes sem o consentimento deles, resultando em inúmeras mortes. As vítimas, muitas delas sem família ou recursos, foram enterradas em uma vala comum, sem cerimônia ou reconhecimento. A investigação foi encoberta, e o médico responsável foi transferido para outro hospital, onde continuou a trabalhar até sua aposentadoria. Dr. Roberto sentiu uma mistura de raiva e tristeza ao ler essas histórias. Ele compreendeu que o espírito com quem havia falado era uma das vítimas desses experimentos. Agora, ele entendia a razão do espírito estar preso, incapaz de encontrar paz. Havia uma injustiça profunda que precisava ser corrigida. Capítulo 7. A promessa de paz. Com a ajuda das autoridades do hospital e de historiadores locais, Dr. Roberto organizou uma cerimônia para honrar as vítimas esquecidas. Era uma noite de inverno, e o hospital estava decorado com velas e flores. As famílias das vítimas foram convidadas, assim como o público em geral. Durante a cerimônia, nomes foram lidos, e histórias foram compartilhadas, reconhecendo a dor e a injustiça que haviam sido ignoradas por tanto tempo. Dr. Roberto, ao lado de outros médicos e enfermeiros, ficou em silêncio enquanto o capelão do hospital oferecia palavras de conforto e esperança. Ele sentiu uma presença reconfortante ao seu lado, como se o espírito estivesse lá, finalmente em paz. A cerimônia foi um momento de cura, não apenas para as famílias, mas para todos os presentes. Depois dessa noite, Dr. Roberto nunca mais teve outro encontro sobrenatural. O hospital parecia mais leve, como se um peso invisível tivesse sido levantado. Ele sabia que havia cumprido sua promessa e que os espíritos das vítimas agora podiam descansar. A experiência deixou uma marca profunda nele, uma lembrança de que o passado nunca está completamente enterrado e que a verdade, por mais sombria que seja, sempre encontra uma maneira de vir à tona. Dr. Roberto continuou seu trabalho no hospital, mas com uma nova perspectiva. Ele se tornou mais atento às histórias não contadas e às pessoas esquecidas. Aquele encontro no necrotério mudou sua vida para sempre, lembrando-lhe que, em meio a toda a ciência e lógica, ainda há mistérios que desafiam a compreensão e que o respeito pelos mortos é tão importante quanto o cuidado com os vivos.
E essa foi a história do Dr. Roberto e sua aterrorizante experiência no necrotério de Londres. O que você achou? Acredita que existem segredos sombrios em lugares que frequentamos todos os dias? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like para nos apoiar e compartilhar com seus amigos que adoram histórias de terror e suspense. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima história arrepiante.